Em uma viagem pelo mundo, é comum associarmos cartões postais a monumentos grandiosos como a Muralha da China, as Esfinges do Egito ou o Coliseu. Contudo, ao falarmos da França, nossas mentes quase automaticamente se voltam para um ícone imponente, a Torre Eiffel. E não se trata de reduzir a riqueza da França a essa colossal estrutura de ferro, mas é inegável que Paris e a Torre Eiffel são inseparáveis, assim como Cristo Redentor é para o Rio de Janeiro. Mas a pergunta aqui é: você conhece a história por trás dessa torre e o motivo por trás do seu nome? E se eu te contasse que esse ícone parisiense guarda algumas conexões históricas com o nazismo e esconde um segredo intrigante? Quer mais? Fique até o final do vídeo para conhecer a fundo a história, particularidades e curiosidades que envolvem a Torre Eiffel, além do segredo guardado por trás dessa notável construção. Curiosamente, a história dessa torre começa em um cenário de competição. Em 1889, marcando o centenário da Revolução Francesa, o governo decidiu celebrar esse marco com uma exposição universal. A missão? Escolher um monumento à altura desse evento histórico. Centenas de projetos foram apresentados, mas quem levou a melhor foi Gustave Eiffel, um especialista em construções de aço. Sua visão única conquistou os jurados e deu início à jornada da Torre Eiffel para se tornar um ícone mundial. Inacreditavelmente, entre as ideias rejeitadas estava a proposta de construir uma guilhotina gigante. Uma escolha que pode parecer sensata dada a história francesa, mas, convenhamos, a Torre Eiffel acabou sendo uma opção muito mais bem-sucedida e menos, digamos, drástica. Apesar do fato da Torre Eiffel receber o nome de Gustave Eiffel, ele não foi o responsável pelo design da estrutura. Na verdade, a Torre Eiffel foi projetada por dois engenheiros sêniores que trabalhavam para sua empresa, Maurice Koechlin e Émile Nouguier. O que se sabe na verdade é que o primeiro projeto da torre era um pouco diferente do que conhecemos hoje. A obra não passava de uma estrutura com 4 pilares de ferro, atingindo uma altura de 300 metros. Mas com a colaboração do arquiteto Steven Sylvestre, o projeto ganhou beleza e funcionalidade. Foi dele a ideia dos arcos, que acabaram se tornando quase uma característica única da torre, e também a criação de corredores para os visitantes apreciarem a vista da cidade. No entanto, o Sr. Eiffel contribuiu com a maioria dos fundos para construir a torre e mais tarde comprou os direitos de patente, motivo pelo qual a construção leva seu nome. Vencer o concurso entre mais de 100 inscrições foi um desafio, mas nada comparável ao que seria construir a torre. Uma estrutura que seria a mais alta do mundo naquele momento, usando materiais incomuns para a época e, o pior de tudo, com um tempo de construção curto. Gustave Eiffel começou a construção em janeiro de 1887, enfrentando desafios desde o início devido ao solo pantanoso. A equipe usou técnicas inovadoras, como escavar com caixotões de ar comprimido. Antes do início das obras, Gustave acreditava que seria possível terminar o trabalho em apenas um ano, mas logo se deu conta de que estava enganado, pois somente os trabalhos para a fundação duraram 4 meses. Assim, a montagem das peças de metal começou apenas em julho. Aqui vai um detalhe interessante. Enquanto as fundações eram colocadas, a equipe já fabricava as 18.038 peças de ferro na oficina, algo inédito na época. Cada peça tinha seu próprio desenho detalhado, graças a uma equipe de 50 engenheiros que produziu 5.300 desenhos. Quando as fundações ficaram prontas, a montagem acelerou, embora apenas cerca de 300 pessoas estivessem trabalhando. Mesmo demorando o dobro do tempo previsto, a torre foi concluída a tempo para a exposição mundial. A torre foi inaugurada exatamente 2 anos, 2 meses e 5 dias depois do começo das obras. A propósito, quando a torre foi inaugurada, os elevadores ainda não estavam funcionando, então quem quisesse chegar ao topo precisava subir os mais de 1.600 degraus da escada. Além desses detalhes, a Torre Eiffel tem outras peculiaridades interessantes.
No inverno, o metal contrai e no verão expande, fazendo a torre variar até 15 centímetros de altura devido à mudança de temperatura. E olha só, em dias ensolarados, o topo pode se movimentar em um círculo de até 15 centímetros por causa da inclinação causada pela luz solar. Hoje é impossível imaginar Paris sem a Torre Eiffel, mas na época era impossível para parte da sociedade francesa imaginá-la na cidade. O monumento gerou protestos de várias partes, inclusive uma carta de protesto assinada por artistas parisienses, afirmando que a obra era uma afronta à beleza e à elegância da Cidade-Luz e chegaram a classificá-la como Torre de Babel. Como você pode ver, os protestos não foram atendidos e a torre ainda está lá, permanecendo muito mais tempo do que o planejado inicialmente. Quando foi construída, o plano era demoli-la 20 anos depois. Porém, a torre foi salva porque em 1900 a Marinha Francesa instalou uma antena de rádio no ponto mais alto da estrutura. Foi essa antena que desempenhou um papel importante na Primeira Guerra Mundial, passando a ser usada como uma estação de teste para rádio e telecomunicações do exército francês. Isso serviu para dois objetivos cruciais: captar sinais do inimigo e ajudar na organização das tropas francesas de forma estratégica. Atualmente, há 32 estações de rádio e 42 redes de televisão sendo transmitidas da torre. Uma das histórias mais interessantes da Torre Eiffel é a sua relação com Hitler. Durante a Segunda Guerra, a antena foi usada para transmitir o sinal da televisão alemã durante a ocupação nazista de Paris, e o próprio Fuhr tinha o desejo de visitar a torre e subir até o topo para ser filmado no alto, tendo a cidade aos seus pés. No entanto, a resistência francesa decidiu dar uma ajudinha para frustrar os seus planos, cortando os cabos dos elevadores. O resultado? Hitler teria que encarar os 1.665 degraus a pé, uma proposta que ele recusou de imediato. Já em 1944, com a iminente perda de Paris para as forças aliadas, Hitler ordenou ao governador militar de Paris, Dmitri von Kontsise, que demolisse não só a Torre Eiffel, mas também outros monumentos da capital, como a Notre Dame e o Museu do Louvre. Acontece que essa ordem não foi seguida à risca. Sorte da nossa amiga de ferro! Uma curiosidade é que a torre, que hoje serve de pano de fundo para fotos de casais apaixonados, também foi usada por um vigarista que a utilizou para aplicar seu golpe. Em 1925, Victor Lustin se apresentou a empresários da cidade, se passando por um funcionário do governo francês, e disse a eles que o custo de manutenção da torre era muito alto e, portanto, o governo queria vendê-la. Por fim, um dos empresários concordou em pagar uma quantia exorbitante para ficar com a torre e, mais ainda, pagou-lhe um suborno para ser o primeiro a comprar. Victor fugiu e passou um mês tentando vendê-la novamente, mas não teve sucesso em sua segunda tentativa. Outra curiosidade é que desde 1985 ela ganha vida com a instalação de luzes que se acendem por 5 minutos a cada hora da noite. A mágica acontece com 20.000 lâmpadas instaladas por verdadeiros alpinistas corajosos. E não é só isso. Em eventos especiais, essas luzes se transformam em um espetáculo de cores. Lá no topo, a história fica ainda mais interessante. Alguns holofotes foram instalados, simulando um farol cujas luzes brilham por toda a cidade e podem ser vistas a até 80 quilômetros de distância. Nesse ponto, preste bastante atenção, pois a iluminação da Torre Eiffel está sob proteção de direitos autorais. De acordo com a Lei Europeia de Direitos Autorais, monumentos como a Torre Eiffel são protegidos por mais de 70 anos após a morte do criador. Mesmo que a torre tenha se tornado parte do domínio público em 1993, as luzes mágicas instaladas por Pierre Bidot só chegaram em 1985. Por esse motivo, qualquer foto ou vídeo feito à noite da Torre Eiffel, enquanto suas luzes estão acesas, constitui reprodução ilegal de uma obra protegida por direitos autorais.
Para uso pessoal não há problema, mas caso esteja pensando em usar de forma profissional e comercial, é preciso ter cautela, pois a descoberta dessa prática pode resultar em multas. Falando em topo, é lá que um segredo bem guardado ficou escondido por décadas. Você sabia que há um apartamento secreto no topo da Torre Eiffel? Depois de receber elogios pela grande obra, Gustave revelou um detalhe que deixou a elite de Paris ainda mais surpresa. Ele havia construído um pequeno apartamento no alto da torre, inaugurando um novo capítulo na história do monumento. Apesar de pequeno, o local era aconchegante. As paredes eram cobertas por um papel de parede em tons quentes, e os móveis incluíam poltronas, armários de madeira e até um piano de cauda. Ao lado do apartamento, havia espaços utilizados como laboratório, equipados com os instrumentos de trabalho do engenheiro. O mais impressionante é que o apartamento secreto na Torre Eiffel, nos idos de 1899, não era tão secreto assim e despertava a cobiça de muitos figurões. Quando a notícia sobre o pequeno apartamento se espalhou, Gustave recebeu diversas ofertas para alugar o espaço, até mesmo por uma noite. Dizem até que o Sr. Eiffel fez inúmeros desafetos nesse período, por recusar toda e qualquer proposta tentadora que recebia para alugar em seu cantinho no topo do monumento. Parecia que ele valorizava mais a privacidade e a reflexão solitária do que as ofertas tentadoras. Durante esse período, o apartamento secreto tornou-se um local exclusivo para encontros com convidados ilustres. Thomas Edison, o renomado inventor da lâmpada incandescente, passou horas no local, compartilhando charutos e conhaque com Eiffel em 10 de setembro de 1899. Edison presenteou seu anfitrião com um fonógrafo, outra de suas invenções, simbolizando a amizade e os momentos memoráveis compartilhados no topo da torre. Este enigma arquitetônico permaneceu fora do alcance do público por décadas, criando uma aura de mistério e intriga. Somente em 2015, as portas do apartamento secreto foram abertas ao público. Atualmente, aqueles que visitam a Torre Eiffel podem testemunhar não apenas a grandiosidade arquitetônica do monumento, mas também a história fascinante que envolve seu apartamento secreto. A janela permite uma visão parcial do interior, revelando a simplicidade elegante do cômodo secreto. Bonecos de cera representando Gustave Eiffel e Thomas Edison foram adicionados ao espaço, recriando as interações históricas que ocorreram no local. Esta pode não ser a melhor residência de Paris, mas provavelmente possui uma das vistas mais espetaculares de Paris, com o Arco do Triunfo, o Sacré-Cœur, o Rio Sena e o Palais de Chaillot. Enquanto a Torre Eiffel continua sendo o ícone incontestável de Paris, a revelação do apartamento secreto eleva seu status, além de uma simples estrutura de aço. Mesmo após tantos anos e histórias, a torre permanece firme e se consolida como o principal cartão postal e provavelmente manterá esse status por muitos anos. Você conhecia a torre, sua história e algumas dessas curiosidades? Deixe-nos saber nos comentários. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até breve!